pessoal! Vou continuar aqui mais uma videoaula dando umas dicas de escrita, porque vocês estão nesse processo de escrever o conto, né? Então eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre essa coisa da escrita. Existem aulas de redação que elas são mais focadas nas técnicas, né? Mas técnica fria, quadrada, para texto literário é um pouco complicado, né? A menos que eu ensine aqui para vocês métrica para poesia, que é uma parte um pouco mais exata da escrita, tudo que envolve imaginação e criatividade, na verdade, precisa ser despertado na mente da gente, né? Então, seria muito bom que vocês sempre tivessem aulas de redação com as técnicas e com esse processo de criatividade e de imaginação, o desenvolvimento da criatividade, para que vocês tivessem essas duas ferramentas. Mas eu ainda prefiro mostrar para vocês alguns autores interessantes e deixar vocês tomarem decisões na hora da escrita de vocês, né? Quero ler para vocês aqui uma coisa bem interessante, que quase ninguém faz isso, até porque a gente no Brasil não tem muito esse hábito, esse costume, que é a leitura dos obituários, tá? Então tem uma autora de obituários que ela é particularmente talentosa nos Estados Unidos. E aí ela fez os seguintes, peguei uns recortes aqui para vocês. Morreu um autor de livros infantis chamado Maurice Sendak, né? Então ela escreveu assim: Maurice Sendak, autor de Esplêndidos Pesadelos, morre aos 83. Maurice Sendak, amplamente considerado o mais importante ilustrador de livros infantis do século XX, que arrancou o livro ilustrado do cofre, expulsou do mundo a praga das creches e o mergulhou nos obscuros, aterradores e assombrosamente maravilhosos recantos da psique humana, morreu na última terça-feira em Danbury, Connecticut. Abertamente elogiados, vez ou outra censurados e ocasionalmente devorados, os livros de Sendak foram um ingrediente essencial da infância para a geração nascida depois da década de 60 ou perto disso e depois para seus filhos. Né? Então, o que ela faz para anunciar a morte desse sujeito, que para quem não conhece esses outros livros dele, é autor de Onde Vivem os Monstros, que depois virou um filme, né? Um cara extremamente talentoso. Ela pega a ideia das obras dele e coloca como se essas coisas tivessem constituído a vida dele, né? Então, quando ela fala aqui, arrancou o livro ilustrado do cofre, né? Expulsou do mundo a praga das creches e mergulhou nos obscuros, aterradores e assombrosamente maravilhosos recantos da psique humana, ela está trazendo conteúdos dos livros dele, né? Então fica uma coisa assim, era só para dizer que o cara morreu, mas ela consegue transformar isso num texto literário, artístico, né? Outro obituário falou sobre a Pauline Phillips, áspera conselheira de milhões em Dear Abby, morre aos 94. Então ela está anunciando a morte de uma colunista. Cara Abby, minha esposa dorme pelada. Aí ela toma uma ducha, escova os dentes e prepara o nosso café da manhã, ainda em pelo. Somos recém-casados e somos somente nós dois, portanto acho que não há nada errado nisso. O que você acha? Caro Ed, responde a colunista, né? Eu acho que está tudo certo, mas diga ela para pôr um avental quando for fritar bacon, né? Então ela pega para anunciar a morte da mulher um texto que tem a cara da colunista, né? É como se ela quisesse que nesse momento de morte as pessoas resgatassem de fato o que foi a vida daquela pessoa importante que morreu. Então é particularmente interessante. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você tem que escrever um texto legal com poucas palavras. Por exemplo, um obituário tem 800 palavras, você tem que resumir a vida da pessoa. Então ela tinha que escolher cuidadosamente como fazer isso da melhor forma. E ela faz isso usando humor, ela faz isso usando criatividade. Né? Então, se tem uma coisa que é importante na escrita de um conto, é você dar asas à sua criatividade. Tá? Então, a gente vai destacar nessas leituras a questão da pontuação. A pontuação é super importante. Onde você coloca dois pontos, uma travessão, onde você coloca uma reticências, todas essas coisas dão sentido para o texto. Né? Então, por que a gente coloca reticências, por exemplo? Porque a gente quer dizer que aquela ideia vai continuar, que aquele momento vai continuar, ou que aquela história vai continuar. Né? Então, não sei se vocês já leram alguma história ou romance que acaba em reticências, mas a ideia é, olha, isso aqui continua. Né? Então, quando é que a gente coloca um ponto de exclamação? Quando a gente quer dar ênfase, quando a gente quer expressar a emoção que está contida naquela frase, naquele período, né? Então, a pontuação diz muito pra gente. A escolha de palavras, por exemplo.
Usar palavras surpreendentes no texto é muito legal. Agora, o que não é legal? Quando eu quero escolher uma palavra difícil só para ser sofisticado. E aí, às vezes, fica totalmente fora de contexto. Fica pomposo, fica por ostentação mesmo. E a pessoa percebe que aquilo não é natural daquele escritor. Né? Então, a gente não pode transformar o nosso texto num texto artificial só porque a gente quer usar palavras sofisticadas. As palavras surpreendentes são legais, as sofisticadas são problemáticas. Tá? As melhores palavras não só apontam para uma ideia melhor do que qualquer alternativa, como também a ecoam em seu som e articulação, um fenômeno chamado fonoestética, o sentimento do som. Então, tem frases que, se você lê em voz alta, aquilo ganha um outro significado por causa da musicalidade das palavras que foram utilizadas para trazer uma ideia. Né? Então, isso é muito interessante e é um bom exercício de reescrita. Se vocês assistiram o vídeo anterior, eu falei para vocês que existe o momento da escrita, em que a gente conta a história para nós mesmos, e o momento da reescrita, em que a gente rearranja essa história, reescreve essa história, reorienta, replaneja essa história a partir dos sentidos e da cara que a gente quer dar mesmo para o texto. Né? Então, se é uma história mais satírica, a gente vai colocar recursos de humor. Se é uma história mais dramática, a gente vai procurar através de pontuação, através da escolha das palavras, às vezes através da forma como a gente organiza os parágrafos na página, tá? A gente está expressando alguma ideia. Então, assim, pensem na folha em branco e na escrita da mesma forma como um artista plástico pensa numa tela branca, na escolha das cores, na escolha das formas, na escolha das intensidades e profundidades que ele vai dar naquela figura, né? Porque é arte, literatura de texto literário é arte. É você realmente dar vazão ao seu espírito artístico para dizer alguma coisa, para contar uma história, tá? Então, todos os recursos que você puder usar para isso ficar mais legal, melhor, tá? É importante que a gente sempre use um dicionário quando a gente vai escrever, porque às vezes a gente escreve uma frase e a gente quer dar uma outra intensidade, uma subcamada de leitura, uma estetizada, né, nessa frase. E aí o dicionário é um bom amigo, porque ele pode te dar sinônimos, ele pode te oferecer, sugerir palavras mais bonitas, mais musicais, mais interessantes pra gente usar. Só repito, cuidado com as palavras muito sofisticadas para não ficar fora de contexto, tá bom? Deixa eu ler um finalzinho de um texto aqui para vocês verem como às vezes as técnicas de redação também ficam meio falhas, né? Porque a gente sempre fala que um parágrafo ele não pode ter uma palavra só, mas vejam só. Elas fizeram aquilo que os seres humanos têm feito por séculos quando a vida se torna insustentável. Aquilo que os Pilgrims fizeram sob a tirania do poder britânico. Que os escoceses e irlandeses fizeram em Oklahoma quando a terra virou pó. Que os irlandeses fizeram quando não havia nada para comer. Que os judeus europeus fizeram durante a expansão do nazismo. Que os sem-terra da Rússia, Itália, China e tantos outros lugares fizeram quando algo melhor os chamava do outro lado do oceano. O que liga essas histórias é a busca sem possibilidade de retorno, busca relutante, ainda assim esperançosa por algo melhor, em qualquer lugar menos aquele em que estavam. Eles fizeram aquilo que têm feito com frequência ao longo da história, os seres humanos que procuram a liberdade. Ponto, na outra linha, parágrafo. Partiram. Ponto. Né? Então, assim, este parágrafo de uma palavra, partiram, encerra esse texto que está falando sobre a questão da imigração, de por que as pessoas se mudam de lugar, qual a expectativa que as pessoas têm quando elas saem de uma terra para viver em outra, quais os motivos e tal. Ela simplesmente encerra com essa palavra, partiram. E a gente pega todo o sentido daquilo que ela quer tratar, pela forma como ela coloca isso. Tá? Então, é brincar com as palavras, gente, é se permitir jogar com as palavras. Assim como o compositor brinca com as notas musicais, o escritor brinca com as palavras. Ele procura a forma mais interessante, verdadeira e bonita para expressar aquilo que ele quer contar. É isso que o escritor faz. Tá? Eu vou dar uma encerrada nesse vídeo e continuo no próximo.